Olá, caro internauta. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Português na Mente. Antes de mais nada, peço que se inscreva em nosso canal e acione o sino de notificações. Assim, você estará nos ajudando a divulgar o canal, além de ficar por dentro de cada atualização. Bem, nesta aula vamos falar de estrutura e construção de parágrafos. Bem, o que é um parágrafo? Um parágrafo é uma parte de um texto que reúne um conjunto de ideias. É uma unidade de sentido que serve para dividir e organizar o texto. Sua função é uma unidade do sentido do texto. Faz uma organização cognitiva, né? Ajuda a estruturar os nossos esquemas mentais. Quanto à estrutura, divide-se em três partes: a seção de partida, a seção de passagem e a seção de chegada. Quanto à composição, sua composição deve compreender os princípios da coerência e coesão. Bom, relembrando, aproveitando que a gente está falando de parágrafo, e o parágrafo é um microtexto, vamos recuperar também aí o conceito de texto. Texto é um conjunto de enunciados, verbal ou não verbal, produzido em uma situação comunicativa, organizada em unidades de sentido. É um artefato verbal, construído para interlocução. Artefato que garante unidade interna de sentido, um produto de um processo comunicativo que apresenta unidade de sentido. E o que seria um enunciado? Enunciado é um discurso produzido de forma situada, enquanto o artefato verbal representa estruturas linguísticas cognitivamente organizadas, enquanto unidade de sentido representa a composição organizada de forma coesa e coerente. Mas, dentre essas características de um parágrafo, o que viria a ser a coerência? De forma sucinta, a coerência está para a lógica, para aquilo que produz sentido. E a coesão diz respeito ao nexo, aos elos, à conexão entre as unidades de sentido do texto. Via de regra, são produzidas através de conjunções, né, conectivos, operadores argumentativos e articuladores textuais. Portanto, o parágrafo é um artefato verbal composto por unidades de sentido organizadas e conectadas de forma coesa e coerente, ou seja, por enunciados. Partes do parágrafo. A seção de partida. A seção de partida, ou sentença guia, ou tópico frasal, equivale à introdução do parágrafo. Geralmente, é uma expressão nominal que apresenta o assunto, ou seja, o referente. Asserção de passagem denomina-se como sentença de passagem ou argumento. Em um texto, seria o equivalente ao desenvolvimento. Asserção de chegada denomina-se como asserção de chegada a sentença que tem por função concluir o parágrafo, ou seja, uma sentença de conclusão que fecha o parágrafo. Vejamos um exemplo. A cidade de São Paulo terá uma semana de intenso calor e risco de temporais diários entre as tardes e as noites. Assim como no restante do estado, as condições climáticas na capital são influenciadas por uma grande massa de ar quente e úmido que predomina sobre o Brasil. Com isso, os dias serão com calor intenso e alertas de tempestades. Veja, assim como na sentença 2, na parte 2, né, na seção de passagem, ele é introduzido por uma conjunção de comparação. Né? Seria uma oração subordinada adverbial comparativa, né? Equivale ali a tal como. E a asserção de chegada, ou seja, a parte de fechamento, de conclusão do parágrafo, é introduzida pelo conectivo, né, com isso.
que é um conectivo de conclusão, equivale a portanto, logo. Vejamos agora de forma mais estruturada. A asserção de partida. A cidade de São Paulo terá uma semana de intenso calor e risco de temporais diários entre as tardes e as noites. Essa seria a nossa asserção de partida. A asserção de passagem, assim como no restante do estado, as condições climáticas na capital são influenciadas por uma grande massa de ar quente e úmido que predomina sobre o Brasil. Na conclusão, a asserção de chegada, com isso, ou seja, portanto, logo, os dias serão com calor intenso e alertas de tempestades. Desculpa, de tempestade. Bem, a cidade de São Paulo terá uma semana de intenso calor e risco de temporais diários entre as tardes e as noites. É o que nós chamamos de sentença tópica, ok? Sentença de partida, sessão de partida. A sentença, ou seja, que está aí em destaque, é a nossa sentença guia, o nosso tópico fresal. Veja que ela inicia com uma expressão nominal, a cidade de São Paulo. Sintaticamente, é o sujeito, é um sintagma nominal composto por um artigo, um substantivo e uma adjunta de nominal. O resto é predicado. Né? Terá uma semana de intenso calor e risco de temporais diários entre as tardes e as noites. Após o verbo terá, só temos sintagmas nominais também. Observe semana de intenso calor e risco de temporais diários, as tardes e as noites. Né? E a partir desta análise podemos identificar o tópico frasal, o referente, ou seja, o assunto. Assim como no restante do estado, as condições climáticas na capital são influenciadas por uma grande massa de ar quente e úmido que predomina sobre o Brasil. Note que a estratégia de apresentação do argumento, ou seja, da sentença de passagem, foi o emprego de uma oração subordinada adverbial comparativa. Sabemos disso, pois a sentença inicia-se com a locução conjuntiva assim como, expressa a ideia de comparação entre o segundo elemento da oração e o primeiro. Com isso, os dias serão com calor intenso e alertas de tempestade. Note que o autor fecha o parágrafo empregando uma oração coordenada conclusiva, oportuno, como já diz a nomenclatura, para uma conclusão, ou sentença de chegada. Né? Para tal, ele emprega a locução conjuntiva com isso, que inclusive pode ser substituída por uma simples conjunção conclusiva, tal como logo e portanto. Observe a troca. Logo, os dias serão com calor intenso e alertas de tempestade, ou seja, assim sendo, os dias serão com calor intenso e alertas de tempestade, ou pelo conectivo portanto. Portanto, os dias serão com calor intenso e alertas de tempestade, ou seja, deste modo, os dias serão com calor intenso e alertas de tempestade. Assim, podemos concluir que a composição de um parágrafo bem estruturado, claro, com coesão e coerência, é estruturado da seguinte forma: sentença de partida, ou seja, tópico frasal, sentença guia, igual a uma expressão nominal, ou seja, o assunto, o referente. Sentença de passagem, argumento, desenvolvimento, né, a explicação, a justificativa. Sentença de chegada, conclusão, consequência, resultado, fechamento da unidade de sentido. Veja ali no exemplo mais colorido, né? Está tudo muito bem separado entre a asserção de partida, a asserção de passagem e a asserção de chegada. Ok? Bom, esperamos que você tenha gostado dessa aula e que ela tenha elucidado as suas dúvidas a respeito de estrutura de um parágrafo. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais e até uma próxima.